Shalom, idolatria. Talvez essa seja a primeira parte desse tema. Nesse último final de semana, eu estava conversando com uma amiga minha e nós estávamos falando sobre idolatria. E até foi interessante porque ela trouxe uma passagem e me pediu que eu colocasse meu ponto de vista, que está lá em 1 Samuel 13, do versículo 8 até o versículo 14. E aqui nós vemos o Saul fazendo uma oferta a Deus, oferecendo um sacrifício, porque Samuel se demorava a chegar e eles estavam em guerra. E até o comentário que ela fez foi o seguinte: na cabeça de Saul, ele estava fazendo o que era certo, ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, que era obrigação dele. E como Saul demorou, ele se achou, né? Até ele fala ali no versículo 2, eu forcei-me e ofereci o holocausto, porque ele viu o povo dispersando. Mas eu não quero me delongar nessa questão aqui. A questão é que Saul, nesse momento, ele não percebeu que ao desobedecer uma ordem do Eterno, uma orientação, e querendo dar o seu jeitinho para resolver uma questão, ele se colocou no lugar de Deus. E ele achou que ele poderia redistribuir a ordem do Eterno e assumir um lugar que não era dele. Com esse exemplo de Saul, nós vemos quanto o Eterno leva essas coisas a sério. Muitas pessoas brigam entre si e condenam religiões A, B, C, D por imagens, achando que a idolatria é somente aquilo que está ali. Que o mandamento fala, não farás para ti escultura de imagem alguma. Exatamente. Mas a idolatria, ela vai muito além disso. A palavra mesmo diz que a rebelião é igual ao pecado de idolatria. E aqui Saul se rebelou, porque achou ele que ele tinha poder e autoridade para desdizer algo que Deus tinha dito e ordenado e fazer à sua maneira aquele cumprimento. A justificativa toda estava na cabeça dele. Para Saul, ele tinha feito o que era certo. Para Saul não havia problema, o profeta não estava chegando, eles estavam em guerra, precisava ser resolvido. E ele sabia o que Deus tinha dito que deveria ter sido feito. Mas quando a gente age dessa forma, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto, tomando a frente de algo que Deus não nos mandou, achando que porque nós sabemos alguma coisa, ou temos a ideia de que sabemos, podemos nós mesmos ir lá resolver quando Deus diz, cala-te, sossega, não faz, eu mandei, é outro que vai fazer, né? E nós achamos que podemos fazer. Isso é tomar o lugar de Deus. Isso é legislar no lugar de Deus. Isso é adulterar uma ordem de Deus. Então, é um exemplo de que você se colocou no lugar de Deus. E aí, eu poderia citar aqui N situações, mas talvez seja melhor você avaliar na sua vida o que você, com a sua sabedoria, o seu conhecimento, pode e está fazendo, achando que dá para resolver, sem o consentimento do Eterno. Quando nós fazemos algo sem o consentimento do Eterno e tomamos as rédeas da nossa vida, nós estamos instituindo um poste de ídolo no nosso ser. Sim, uma idolatria a nós mesmos, porque nós já somos capacitados para fazer isso. Então que mal tem? Saul justificou todo o seu intento aqui, mas mal sabia Saul que ele estava sendo idólatra de si mesmo. Exatamente. Porque ele achou que dentro de tudo o que ele sabia, ele
não precisava esperar mais. Ele podia resolver baseado nos fatos que ele viu. E quantas vezes as coisas elas saem entre os nossos dedos e elas fogem do controle e o Eterno permite que chegue aos 45 do segundo tempo para testar a nossa confiança e a nossa paciência. Muitos de nós colhemos situações por sermos precipitados, nos colocar antes de Deus. E isso é mais um poste de ídolo e egocentrismo que nós levantamos. Nós temos que entender que dentro de nós há um ego que a todo momento procura ser o ator principal da nossa vida. E quando nós seguimos a palavra de Deus, nós entendemos que nós damos a direção, controle da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões ao Eterno. Por mais ridículo, absurdo que pareça. Porque às vezes nós, assim como alguns profetas, faremos coisas que aos humanos não faz sentido. Mas Isaías teve que andar sem roupa. Porque o Eterno mandou mostrar as suas vergonhas. Então, não cabe a nós julgar os desígnios de Deus. Porque tudo que Deus faz é para glória dele. E às vezes ele cega o nosso entendimento para que nós trilhamos alguns caminhos para que a glória dele seja manifesta. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade do Eterno, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos pela escassez, como Paulo dizia, nós somos sustentados em todo o processo, porque a mão do Eterno não se aparta. É um propósito dele. Agora, quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, as decisões, porque é óbvio, porque nós somos capacitados, porque está na nossa frente, aí nós estamos nos achando autossuficientes e não estamos entendendo que o Eterno só quer que nós calemos e obedecemos e vemos. E muitas coisas nós vamos ver e permanecer calado, porque não é da nossa conta, não é da nossa ossada. Ainda que nós falemos, discutamos, brigamos com as outras pessoas, não somos nós que temos o poder de convencimento. Aquele que acha que pode, com palavras, convencer alguém ou manipular alguém a tomar um outro caminho, também está se colocando no lugar de Deus. Porque a palavra é clara quando ela diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Eterno, é o Espírito do Eterno. Não somos nós. Nós somos apenas mensageiros. Se essa mensagem aqui hoje vai fazer sentido para você, se essa mensagem aqui hoje vai refletir em você uma análise profunda dos postes de ídolos que você levantou na sua vida, ótimo. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu só sou uma mensageira daquilo que a palavra diz. A Parashá Kitzá, que está ali entre Êxodo 30 e Êxodo 34, ela traz o bezerro de ouro. Que o povo, quando viu seu líder se dispersar e ficar mais tempo do que devia, ficou ansioso e achou que aquilo estava demorando, não suportou o silêncio, a espera, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e fez para si uma solução dos seus problemas. Criaram um bezerro de ouro. Arão, quando interceptado, também justificou, porque na cabeça dele, ele estava sendo pressionado, aquilo fazia sentido. Mas tiraram Deus do centro. Tomaram uma decisão sem consultar o Eterno. Eles tinham os instrumentos? Tinham. Eles tinham o ouro? Tinha. Tinha alguém que faria? Tinha um sacerdote? Tinha. Então, eles estavam preparados com absolutamente tudo. Mas era para eles fazerem? Não. Era para eles
esperar. Mas é nessas situações que mostram o que realmente há dentro de nós. São nessas situações que escancaram a verdade no nosso ser. Porque sempre que nós colocarmos qualquer coisa acima do eterno, por mais sensata que ela pareça e por mais genuína que ela pareça, nós estamos criando um poste de ídolo na nossa vida e estamos colocando Deus de escanteio. E assim como Deus fez lá no meio do deserto com o povo, ele retirou a sua presença do meio do povo e se apartou. Por quê? Porque ele disse que se ele permanecesse ali, ele consumiria todo o povo. E que aquilo era mal aos olhos dele. Porque a primeira coisa que Deus cogitou foi acabar com o povo. Mas o que ele fez? Ele retirou a sua presença. E assim como hoje nos foi deixado o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, todas as vezes que nós instituímos um poste de ídolo, que nós colocamos na nossa vida algo à frente do Eterno, ele também se aparta, porque não tem como servir dois senhores. E quando você faz isso, você está servindo ao seu ego, a você mesmo, e você se torna Deus. É nessa situação que você se torna Deus. Não é pelo seu nível de conhecimento, mas quando você acha que você pode tomar uma decisão e resolver um problema pelas suas próprias mãos. Meus queridos, e aqui entra, seja qual for o motivo, seja a sua família, seja seus filhos, seja o seu trabalho, seja seu dinheiro, seja seu conhecimento, seja o seu círculo de amigos, seja o que for. Tudo aquilo que for a sua perseguição, que for a sua obstinação, que você estiver determinado a fazer a qualquer preço, esse é o ídolo da sua vida. Nós não podemos mudar ninguém. Nós só podemos mudar e transformar a nós mesmos. Então, cabe a nós a autoavaliação. E antes de nós sairmos por aí fazendo o papel do acusador, acusando A, B, C, D e olhando a vida alheia, nós precisamos nos olhar e nos analisarmos para mudarmos as nossas atitudes. Porque senão, além de trazermos maldição para a nossa vida, nós continuamos incorrendo no mesmo erro. E os mesmos problemas só vão aumentando de nível por conta do mesmo erro. E muitas vezes nós não enxergamos, né? E Yeshua deu um exemplo. Você que vê a trave no olho do teu irmão, não enxerga o argueiro que está no teu olho, né? É muito fácil nós vermos o que está no nosso irmão, mas nós não conseguimos ver o que está em nós. E muitas vezes aquilo que militamos é o que está dentro de nós e nós não enxergamos. Por quê? Porque nós não olhamos a palavra de Deus para nós, nós olhamos para os outros. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos nos colocando no lugar de juiz. Mais um poste de ídolo. Porque nós nos achamos, porque conhecemos a palavra de Deus, nós nos achamos competentes para julgar e condenar as pessoas, só porque o pecado delas é diferente do seu. Mas quem é o juiz? O único juiz que pode dar a condenação ou a absolvição é o Eterno. Na Parashá Kitzá, ele deixa claro: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Essa minha colega ainda fez uma observação. Se nós olharmos para Saul e Davi, Davi cometeu um pecado muito maior. Mas a intenção do coração de Davi foi sempre servir ao Eterno. E quando Davi pecou, lá no Salmo 55, se não me falha a memória, ele diz: eu pequei contra ti, somente contra ti. E ele sempre reconheceu que o salário do pecado era a morte, que ele merecia o castigo daquilo, qual que era o pecado dele. Por esse coração, por ele chegar diante de Deus e não se justificar, mas dizer eu errei, pela sinceridade do coração, ele é conhecido até hoje não pelos seus pecados,
mas por ser um homem segundo o coração de Deus. Já Saul, não. Saul, em vez de cair em si e ver que ele atropelou o processo e tomou uma atitude por ele mesmo, Saul justificou a sua atitude ainda e não se arrependeu, o que confirmou ainda mais a sua atitude de estar no lugar de Deus, de posição de Deus, de poder fazer e refazer qualquer coisa. Nós temos que lembrar que todos nós seremos julgados pelos nossos atos, mas o único juiz é o Eterno. Não sou eu, não é você. Não somos nós que temos o poder de condenar ou absolver qualquer pessoa, porque os desígnios de Deus são completamente diferentes do nosso. O caminho que cada um de nós vai trilhar para chegar ao propósito ao qual foi chamado é diferente. Paulo mesmo, que fala sobre isso, foi um assassino que perseguia judeus e sendo judeu. Mas os desígnios do Eterno para ele fazer tudo isso até o momento em que ele teve um encontro real com Yeshua e pôde, mesmo sem andar com Yeshua, falar com propriedade de quem ele era e de como que era o caminho, os desígnios são do Eterno. Você acha que ele foi condenado ou que Deus teve misericórdia e compaixão? Quem é que vai julgá-lo? Eu e você, porque ele era um assassino de crianças, velhos, adultos, que pregavam Yeshua, que serviam um caminho? Nós não temos essa capacidade, meus queridos. O único que pode nos julgar e condenar e dizer se o ato de A, de B ou de C está correto é o Eterno. É a Ele que prestaremos contas. Aqui, nós somos devedores de todos do amor. É o que a palavra nos ensina. E nós devemos, antes de olhar para o erro do outro, olhar para o nosso. Porque às vezes nós estamos aí militando contra pessoas e, na verdade, tudo isso que o Eterno está falando não é sobre A, B, C ou D. É sobre nós. Mas é muito mais fácil eu dar nome fora de mim do que dentro de mim. Só que as pessoas que estão aí fora, criando esse incômodo para você e que leva você a esses níveis de incômodo, essas pessoas aí fora são espelhos para as nossas vidas. Então, tudo que eu vejo no outro é o que está refletido dentro de mim. Ah, mas isso não faz sentido. Faz mais sentido do que a gente imagina. Porque eu só posso amar o próximo se eu me amo. E eu só posso me amar quando eu realmente conheço as minhas virtudes e as minhas sombras. E deixo Deus tratá-las. Porque não dá para sair água doce e salgada da mesma fonte. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós incorremos em erros e por isso precisamos do sacrifício eterno de Yeshua. Mas até que ele volte, todos nós temos a obrigação de deixarmos sermos lapidados pelo Eterno. Porque afinal de contas, eu não vou dar conta da sua vida. E você não vai dar conta da minha vida. Mas eu vou dar conta da minha própria vida. E daquilo tudo que o Eterno colocou nas minhas mãos. Então, que o Eterno possa trazer uma reflexão e que hoje você possa começar a derrubar os postes de ídolos da tua vida e ter uma vida mais próxima do Eterno, porque quanto menos ídolos e quanto menos juiz você for, mais o Eterno poderá habitar no seu meio, porque ele te fez para ser templo de habitação dele. Mas enquanto nós tivermos dentro essa questão de colocar outras coisas acima de Deus, das duas uma. Ou Deus retira sem aviso para que nós tenhamos essa proximidade com Ele, ou Ele nos dá a oportunidade de arrependimento e de conserto na nossa vida. Eu prefiro o conserto, porque eu já tive o retirar. E acredite, não precisa doer tanto assim. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.